Olá, pessoal. Eu sou o professor Frederico Vanamos da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou falando aqui de Curitiba, em isolamento social, obviamente, sobre um tema que é muito interessante, que é o mapeamento do Covid-19 que nós temos feito, né, para o nosso grupo de design prospectivo aqui na UTFPR. Eu vou mostrar para vocês, então, resultados preliminares desse mapeamento. Nós estamos mapeando o quê? O espaço de design. E eu vou mostrar o que é espaço design com essa imagem aqui do Dorsey e Cross. São pesquisadores que em 2001 publicaram um artigo muito interessante sobre a definição de problemas que gera novas soluções, que gera novos problemas, ou seja, revisão do problema anterior e com isso também novas soluções. Eles chamaram esse fenômeno de coevolução da dimensão do problema e da dimensão da solução. Se você for pensar que problemas e soluções estão se desenvolvendo num espaço abstrato, se chama espaço projetual ou design space. Na minha pesquisa de doutorado, eu falei sobre como esse espaço projetual também era produzido por outras pessoas. Então não era só o designer que produzia, mas todas as pessoas que problematizam, solucionam alguma coisa, indiretamente acabam produzindo esse espaço projetual. Então como que é esse espaço projetual? Que cara que ele tem, o espaço projetual do Covid-19? Aqui nós vemos do lado direito, então, uma primeira aproximação, uma visualização desse mapa. Cada elemento desse mapa aqui é uma solução, se for verde, ou um problema, se for vermelho. E os problemas, muitas vezes, problematizam outros problemas, daí a conexão. Ou então, uma solução soluciona outro problema, né? Ou dois problemas. E por aí vai. Então, quanto mais conectada uma solução a um problema, mais as pessoas estão discutindo essa solução e esse problema. Mas tem um caso interessante aqui desses problemas que vieram parar do lado das soluções, né? Vejam que tem um algoritmo que puxa as soluções e problemas, as conexões que estão próximas, né? Mas às vezes acontece de ter esse vazamento, né? De problemas e soluções, um para o lado, outro por outro. Por que isso acontece? No caso das soluções que estão perto dos problemas, é porque essas soluções são definidas a partir de problemas. Existe um conhecimento pequeno sobre essa problematização, né? Então a solução é muito simples e muito direta a um problema. Agora, no caso de algumas soluções mais robustas, né? Então você vai ter uma conexão, às vezes, com vários problemas. Ou às vezes não vai ter conexão com problema nenhum. Essa é uma solução que está voando nesse mapa, né? Como, por exemplo, essa daqui, não tem um problema ainda bem definido no mapa. Então já dá para ver, né, que nós temos uma maior quantidade de soluções do que de problemas, e a comunidade de design que está produzindo esse mapa, né, está comendo bola e está definindo muito problema, muita solução, definindo poucos os problemas, entendendo menos o que realmente o impacto que o Covid-19 tem na nossa sociedade. Nesse próximo mapa a gente vê quem está fazendo isso, né? Aqui nós temos os governos, cadê onde é que estão os governos? Aqui, ó, o governo que deveria ter um papel de predominância no enfrentamento ao Covid-19, propondo muito pouco, né, definindo apenas algumas soluções sem problematizar nada, né? Já quem está fazendo o papel de problematização importantíssimo é a imprensa, e também falando mais de problemas do que solução, também é um outro aspecto interessante. As universidades que deveriam estar problematizando mais estão solucionando apenas, né, a maior parte do tempo. E as empresas, como esperado, né, estão mais interessadas em solucionar problemas, lucrar com eles, do que realmente entender o que está acontecendo. Então já mostra com esse pequeno mapa aqui que os atores se posicionam de maneira diferente no enfrentamento ao Covid-19. Nós vamos usar agora aqui um conceito e aplicar no mapa chamado ordens de design, proposto pelo Richard Buchanan, um pesquisador bastante conhecido da área. Ele falou que o design ele se desenvolveu ao longo dos tempos em 4 ordens. Na primeira fase, né, no século XIX, o design era apenas uma questão simbólica gráfica, né, projeto gráfico. Depois começam a surgir os projetos de objetos, design de produto, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem depois, no final do século XX, o design de serviço, o design de interação, que está interessado na atividades, né, em organizações. E aí a quarta ordem seria a partir do século XXI, que seria a preocupação do design com as mudanças planetárias, mudanças nacionais, mudanças regionais, né? Você pensar em sistemas.
que é justamente a ordem interessante para pensar o impacto do Covid-19, dessa pandemia que nos afetou de diferentes maneiras sistêmicas. Vamos ver como é que isso aparece no grafo. Aqui nós vemos que a primeira ordem é a ordem que tem menos, melhor dizendo, a quarta ordem que tem menos soluções e problemas, está pouco explorada e é um dos motivos pelo qual a gente está fazendo essa pesquisa. A hipótese era há poucas respostas de design sistêmicas e ela está se confirmando por esse mapeamento, mas a gente não esperava que fosse ter tão poucas problematizações sobre a primeira ordem, ou seja, os desafios, né, de pensar a comunicação gráfica para a mudança de comportamento de higiene, por exemplo, que o Covid-19 exige. A gente vê que a maior parte das soluções estão na terceira ordem dos serviços e interações, né? E a maior parte dos problemas estão no nível industrial, né? Se bem que também tem muita solução aqui. Próximo mapa a gente vai ver quem é que está interessado em cada uma dessas ordens, né? Então a gente vê que na primeira ordem, a gráfico tem mais pessoas, indivíduos, né, isolados, fazendo projetos, porque é mais as ferramentas para o designer ser um autor, né, independente estão disponíveis amplamente. Já para a produção industrial, ainda não é tanta gente que tem uma impressora 3D ou uma capacidade de produzir alguma coisa, então você tem menos indivíduos, você tem mais empresas trabalhando no nível industrial também, porque elas podem gerar produtos que podem ser vendidos e com isso lucrar com a pandemia. E na terceira ordem a gente tem mais as notícias bem interessadas nas mudanças de comportamento, de interação, de serviços, né? E algumas ONGs, tem algumas universidades também. E na quarta ordem, que deveria ser a ordem que os governos e as universidades estariam mais preocupados, porque eles têm essa visão mais ampla, nós temos mais a imprensa preocupada e algumas... E basicamente é isso. E pouca gente, na verdade, discutindo a quarta ordem. Uma pena. Aqui nós podemos ver nesse outro grafo quais são as soluções mais comuns que aparecem mais relevantes, né? Os problemas mais relevantes também. Então nós vemos que os problemas e soluções mais relevantes são aqueles que recebem mais conexões. Então no caso do estranhamento, do distanciamento social, tem várias soluções, então por isso se tornou um problema extremamente relevante. Então muita gente está pensando nele. Aqui tem a questão também das pessoas não quererem ficar em casa, né? E aqui é interessante que esse problema também tem um outro problema conectado, que ficar em casa não é suficiente para evitar o contágio. As pessoas precisam mudar hábitos de higiene. Então esse mapa aqui mostra, né, que os problemas estão mais conectados do que soluções, então eles ajudam o espaço projetual a ser um espaço de troca de conhecimento através de um problema, por exemplo. Através desse problema, várias pessoas conseguem trocar ideias porque estão trabalhando no mesmo problema. Mas que existem poucas soluções integradas, como, por exemplo, a máscara talvez seja uma das soluções mais integradas, que ela resolve vários problemas ou cria outros problemas também, né? Então, é uma solução importante para o Covid-19. E eu acho que também tem uma coisa que mostra nesse mapa aqui, que o infodemics, vamos ver onde é que está aqui é o problema da desinformação causada por vários atores, né, que espalham informações erradas e tal, ela não está aparecendo, ó, que está aqui, não está aparecendo como uma das principais problemas relevantes, apesar de eu achar que é um dos principais problemas, e também o fato de ter pouca resposta de design na primeira ordem, né, a gráfica, revela que está sendo negligenciado esse aspecto. Então isso aqui é basicamente uma reflexão geral sobre as primeiras impressões desses mapas, né, que a gente tem montado. Isso aqui não é para ser considerado um trabalho finalizado, a gente ainda está trabalhando nisso e a gente pretende publicar futuramente esses grafos e também as nossas interpretações através de um artigo acadêmico. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que você gostaria de falar, entre em contato através do meu site www.usabilidoido.com.br, que a gente terá muito interesse em trocar ideias sobre essa visão sistêmica que o design pode ter para enfrentar o Covid-19. Muito obrigado.